Fala pessoal, beleza? Estou no 10º dia aqui da minha cirurgia, né, de hemorroida. Eu vou relatar aqui para vocês o que é que está acontecendo, o que que houve. Os primeiros dias, primeiros 2 dias, eu já tinha falado para vocês, é muito sofrido, né? Principalmente quando na cirurgia é muito tranquila. A cirurgia praticamente você não vê nada, né? Fica bem anestesiado e tal. Até o outro dia você fica tranquilo, você dorme bem à noite e tal. É bem tranquilo. Até a primeira vez que você vai no banheiro tentar evacuar. Aí o pesadelo começa. Então, o pós-operatório de uma cirurgia de hemorroida realmente é muito complicado. É muito doloroso, é muito sofrido e os ganhos eles são dia a dia. Só que os ganhos não são lineares. O que é um ganho linear? É quando você tem uma reta subindo, né? Ela é bem retinha, não tem variação nenhuma. Os ganhos são variáveis. O que é um ganho variável? Ele vai sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho, vai subindo. Só que sempre tem altos e baixos nesse meio dessa subida, nessa trajetória dessa recuperação. Então você não tem uma recuperação assim, você tem uma recuperação, né, assim, ó. Esses picos e vales pequenininhos, só que no final, no geral, é uma recuperação, tá subindo o gráfico. É um exemplo, tá? Isso significa o seguinte, que há períodos do dia que você tá bem mesmo, bem legalzinho, bem tranquilo. Apesar de eu no 10º dia hoje eu não consigo sentar direito ainda, né? Ainda sento um pouco de lado, ainda sento um pouco ali de cuidado ainda, tá? Mas eu já sinto uma melhora bacana, uma melhora significativa na cirurgia, né? na cicatriz. Então eu sinto que a cicatrização está tendo um progresso. Só que durante o dia, por exemplo, no meu caso, na parte da manhã, é um pouco mais tranquilo para mim, né? Então eu já consigo evacuar, já consigo fazer com a alimentação minha, como eu mudei toda a minha alimentação, né? Mudei tudo para integral, fibra, tomando muito líquido, etc. Isso está me ajudando muito na evacuação. A evacuação está bem tranquila, apesar de, né, um pouco desconfortável ali ainda, mas está muito mais tranquilo do que estava antes, né? E isso ajuda também na cicatrização, porque você não evacua tanto, que nem eu tive períodos de diarreia nos primeiros dias, eu tive constipação intestinal, eu tive um bocado de problema, uma série de problemas, né? Que afetou um pouquinho o meu pós-operatório. Mas do 4º dia em diante eu comecei a seguir uma dieta um pouco diferenciada, comecei a pegar algumas informações, né, em relação à melhoria dos meus hábitos alimentares e isso realmente fez toda a diferença, tá? Então realmente, graças a Deus, agora eu ter uma evacuação muito mais tranquila, menos sofrida do que eu tinha antes e também mais regular, porque o organismo, eu não sei se é por causa da anestesia, nós tomamos aquela RAC, né, que é uma anestesia que as grávidas geralmente tomam para poder ter neném. Então a gente toma essa anestesia RAC e ela mexe um pouco dentro do teu organismo ali. Então por mais que você venha com tudo reguladinho, por exemplo, eu venho com mais de 10 anos, acordo em determinado horário do meu dia, faço os meus rotineiros do meu dia, evacuo, tenho o horário certo para poder evacuar direitinho. E tem funcionado isso durante 10 anos, tranquilo, perfeito. E desregulou depois da cirurgia. Eu acho que a RAC deixa alguma coisa adormecendo ainda no teu organismo, parece que o teu organismo ainda está despertando, ainda vai reaprender, então leva uns 2, 4 dias ali mais ou menos para ele poder estar reaprendendo alguma coisa. Mas agora eu estou começando a colocar de novo o reloginho na balança. Então eu já estou no 10º dia, ainda não estou evacuando todos os dias no mesmo horário, mas estou evacuando bem, pelo menos 2 ou 3 vezes por dia assim, tá? E bem tranquilo também em relação ao que passou antes, né? Em relação às dores ainda continuam, embora dores suportáveis e muito pequenas, mas se sente ainda aquela dor lá dentro, mais interno, né, da região do ânus ainda. Então é como se tivesse alguma coisa ainda lá ainda e o seu ânus fica apertando aquilo ainda. Então você sente aquilo por causa, né, dos pontos que você tomou, é por causa da cirurgia que ainda está aberta, no meu caso, né, que você aqui, eu no caso. Então é por causa da cirurgia que ainda está aberta, ainda está cicatrizando, ainda está fazendo os seus efeitos ainda, tá? Então ainda estou sentindo um pouquinho de dores, mas conforme eu falei, é um progresso, é uma crescente. Então na parte da manhã o gráfico tá aqui em cima, quando vai chegando no meio-dia ele começa a descer um pouquinho, tá? Depois do meio-dia, no almoço, ele começa a subir um pouquinho, depois do almoço ele começa a descer um pouquinho, depois ele começa a melhorar, dá sinais de melhora, as dores vão embora, lá para as 3h30, 4 horas da tarde, por aí. Eu fico praticamente sem dor nenhuma, praticamente zerado, praticamente tranquilo, mas quando vai mais ou menos quase 5 horas, perto das 5 horas da tarde, começa a doer de novo até o início da noite. Então agora eu estou gravando
São 19h15 da noite e eu estou sentindo um pouco de desconforto. Não é uma dor insuportável, não é uma dor ruim, mas é um pouco de desconforto que eu sinto ainda. Por isso que eu estou gravando em pé, na verdade, ao invés de gravar sentado, né? Porque incomoda um pouco ainda, tá? Mas eu tô sentindo um progresso bem bacana, assim, tipo, tá evoluindo legal. Eu acredito que faz parte, essas dores, esses incômodos ainda, esses desconfortos ainda fazem parte. E eu tive uma infelicidade, porque nos meus banhos de assento, em casa, a gente não tem vasilha apropriada para isso, né? Então a gente tinha uma loja alguns anos atrás e sobraram algumas caixas grandes, tipo aquelas caixas de leite bem grandonas assim, só toda fechada. E aí eu tô fazendo banho de assento em uma daquelas caixas. Só que aquelas caixas, elas, quando você senta na caixa, a água sobe muito o nível. E aí no meu caso aconteceu o seguinte, do pênis ficar também imerso junto, né? E como eu já tenho, vamos dizer, um histórico de pegar infecção intestinal de forma muito fácil, né? Eu sou muito fácil para pegar infecção intestinal, então eu tenho uma higienização um pouco diferenciada e tudo mais, justamente para não ter esse problema, eu acabei pegando infecção intestinal justamente porque tanto o ânus quanto o pênis eles estão em contato com a mesma água, na mesma região. Pô, André, mas você não se lavou antes de poder fazer o banho de assento? Me lavo, faço toda a minha higiene normal, só que o ânus tem bactérias, não tem como, né? Então você vai conseguir lavar como? Tudo externo, externamente ali você vai lavar. Mas quando você senta, de alguma forma aquilo ali escapa, aquilo vai para a água de alguma forma e acabou pegando no meu pênis, acabei pegando também infecção urinária. Então eu estou sofrendo agora com infecção urinária. Acabei de comprar um antibiótico agora, né, que eu vou tomar agora a partir das 20 horas, de 12 em 12 horas, para eliminar, para combater mais esse problema também, que é ruim, que é um incômodo, né? Para homem, por exemplo, quando tem infecção urinária, aquela vontade de você mictar e não sai nada, e aquela cólica, né, ao longo do pênis, né? Então é muito desconfortante também, fora o problema. Então estou com dois problemas, né? E uma coisa que eu quero contar para vocês é que eu percebi um caroço. Eu tinha até comentado para vocês aí no vídeo anterior, tá? Na verdade foram 3 caroços que apareceram, né? Eu conversei com o meu médico, perguntei se era realmente hemorroida novamente aparecendo. Meu médico falou que provavelmente não. Ele não me deu certeza, nem falou que sim, nem que não. Mas ele falou que muito provável é por causa da região estar um pouco inflamada ainda devido à cirurgia. A região ainda está um pouco... tem algum... Como é que é o nome? Existe algum, vamos dizer assim, algum trauma ainda naquela região, que tudo que passa por aquela região tende a inchar. Como é a região intravenosa, como a gente já sabe, é tudo que tem mais irrigação de sangue, né, inflama mais ainda, incha mais ainda. Então provavelmente esses calos que apareceram são isso. Provavelmente, eu espero que não seja de novo hemorroida, tá? Mas é grande, eu sinto apalpando, dá para ver a olho nu tranquilo, é muito grande mesmo, saiu para fora, está exposto. Então, tomara que não seja, tomara que volte tudo ao normal, que tudo normalize de novo, tá? Esse é o meu relato após os 10 dias, então eu estou me sentindo, no geral, resumindo, melhor do que os dias anteriores, né? Eu ia gravar esse vídeo e fazer o relato do 7º dia, mas o 7º dia eu sofri, né? Na parte da manhã eu estava tranquilo, estava bem, eu estava me preparando para gravar na parte da tarde, mas na parte da tarde, lembra do gráfico que eu falei? Que começa assim, depois vai assim, né? Naquela parte da tarde fez isso aqui, ó, o gráfico desceu um bocado. Então eu sofri muito na parte da tarde, a partir das 2 horas da tarde até as 4 horas, 4 horas até as 5 deu amenizado um pouquinho, quando começou às 6 horas da noite, aí o negócio ficou crônico, ficou feio, começou a doer muito, começou a inflamar muito, começou a inchar muito, começou a... Nossa, não tinha analgésico que parasse. E aí eu sofri muito, eu não consegui gravar no sábado, infelizmente. E não adiantaria, eu queria gravar um vídeo progresso e na verdade, não é que não foi um progresso, na verdade eu estava num momento ruim mesmo, desse momento pós-cirúrgico, tá? E a pós-cirurgia de hemorroida realmente, ela é muito sofrida, ela é muito dolorosa, né? Não dá para mentir isso, né? A gente não mente isso, e não estamos fazendo terrorismo também para ninguém, não estou aqui, por exemplo, dizendo para você que fazendo medo, né, em você, causando pavor, não é isso, é sendo muito honesto mesmo, tá? Se eu tivesse uma recomendação para poder te passar, o que eu passaria para você? Vai fazer cirurgia de hemorroida? Parabéns, faça. Porque esse sofrimento nesse tempo de recuperação,
que de todas as cirurgias, eu já fiz cirurgia de vesícula, já fiz cirurgia dos olhos, já fiz cirurgia de bexiga, já fui muito mexido, né? Então, de todas as cirurgias que eu fiz, a mais dificultosa para recuperar, embora você faça todos os passos, você mexa na alimentação, você tenha a medicação correta, o repouso adequado, o exercício adequado, tudo você faz direitinho, mesmo assim a cicatrização não é fácil, porque a região que é feita a cirurgia é uma região muito nervosa, venosa e bacteriana. Então, assim, esse conjunto, ainda mais a posição, né, a localização que o órgão fica também não ajuda muito, porque ele fica muito fechado, muito abafado, então não ajuda muito com a cicatrização. E essa cicatrização, naturalmente, ela é mais demorada, ela fica mais tempo exposta, ela fica mais tempo para poder se recuperar, não é fácil. O que eu devia ter feito, que eu não fui orientado direito corretamente e não fiz também, devia ter pesquisado, na verdade, agora você vai ter a chance de fazer, caso você não fez e está optando por fazer, é o seguinte: primeira coisa, hábito alimentar. Primeira coisa que eu te indico. Então começa a sua alimentação, tipo 2 semanas antes da cirurgia, começa a fazer, troca tudo para integral. Pão integral, arroz integral, coma muita fibra também. Por exemplo, no café da manhã é bom você fazer uma saladinha de fruta, com mamão, com banana, né? Colocar maçã, aí você joga um pouquinho de chia ali no meio, um pouquinho só, não muito não, joga mais um pouco de aveia, e sabe aquele sachêzinho de Fiber Mais que você compra na farmácia? Tem um sachêzinho na farmácia de Fiber Mais, compra um sachêzinho daquele, aí você coloca só um pouquinho, não coloca tudo não, coloca, né, só um pouquinho lá em cima, mexe aquela salada de fruta, come aquela salada de fruta, tá? Corta o café, corta leite, corta fritura, corta tudo que é remoso, né? Que, tipo, camarão, ovos, né? Corta essas coisas assim, tá? E faz um café da manhã mais saudável. Compra o pão integral, você pode usar com uma geleinha, pode colocar uma geleinha de morango, de framboesa, alguma coisa do tipo assim, entendeu? Pode colocar um queijo também, se você quiser, um queijo melhorzinho, mais fraquinho e tal, se quiser utilizar também, tá? E opta por chá, substitui o café por chá e começa a fazer essa alimentação no café da manhã. No almoço, dá ênfase maior às saladas, tá? Utiliza muito, eu sei que é um pouco ruim, mas o arroz integral ele ajuda muito, tá? Você substitui o arroz branco pelo integral. A carne, se possível, for grelhada, se não for cozida, tá? Se não for grelhada, opte por uma carne cozida, sempre carne de boi, carne vermelha, porque é proteína, é muito forte, é uma das melhores que tem, tá? E, André, pode ser frango? Não aconselho muito frango, né? Porque o frango tem que ser mais bem preparado ainda, um frango na chapa ou frito, assim, talvez não fique muito legal para a absorção do seu organismo, tá? Então opte por carne vermelha, tá? No café da tarde, pão integral também, continue com pão integral, faça uma vitamina com banana, com rúcula, com mamão, com um pouquinho de maçã ali naquele meio. Ou seja, investe um pouquinho mais em fruta, investe um pouquinho mais em folhas, investe um pouquinho mais em fibras. E você começa a mudar o seu hábito alimentar 15 dias antes da sua alimentação. Você vai perceber 2 coisas legais. Primeiro, seu organismo vai começar a funcionar de uma forma um pouco diferente. Ele vai começar a desintoxicar, vai começar a liberar a toxina, vai começar a liberar algumas coisas que não vão te fazer muito bem. E a segunda coisa também, você vai perceber suas fezes mais pastosas, mais fáceis de poder sair. Então, inclusive, se você tiver um quadro crônico de hemorroida, por isso que você vai fazer sua cirurgia, você vai perceber que nesses dias ela já não vai incomodar tanto quanto incomodava antes, tá? Então, se eu tivesse feito isso, a primeira coisa, mexendo no meu hábito alimentar, minha recuperação teria sido muito mais interessante, tá? A segunda coisa que eu recomendo que você faça é o seguinte: antes da operação, fique em jejum por sua conta, de 24 horas. Fica só no líquido, tá? Fique em jejum por quê? Porque quanto mais seu organismo estiver vazio, estiver leve, tiver alguma coisa, depois da sua cirurgia, você vai no banheiro, mas você vai no banheiro de forma pastosa e vai ter pouquíssima coisa ali para sair. Não vai ofender muito na primeira vez que você for evacuar, ok? E vai seguindo sua alimentação, pouquinho, aos poucos. Você perde peso? Perde. Eu perdi 5 quilos. Eu não sou esse shape que está aqui, né? Perdi 5 quilos, inclusive muita massa muscular também, porque eu passei mal como eu te falei, eu não fui muito bem orientado no meu pré-operatório, então eu passei mal, tive constipação, tive diarreia, deve ser por isso que o caroço reapareceu novamente. Então assim, eu tive muitos problemas. A partir do 4º dia em diante,
é que a coisa começou a entrar nos eixos novamente. Mas se eu tivesse essa orientação que eu estou te passando agora, realmente isso não teria acontecido. E começa a se alimentar aos poucos, não tenha medo de comer essas coisas de fibra, mas eu recomendo no primeiro e no segundo dia você comer numa quantidade um pouco menor. Ah, mas eu vou estar com muita fome, eu vou estar com vontade de comer e tal. Tenta controlar, porque isso é mais psicológico do que físico, tá? Tenta controlar isso aí. E líquido, cara, assim, tipo, meu, é 3 litros, 4 litros de água por dia. Água. Quando a gente fala líquido, o pessoal quer, né, generalizar, jogar suco, jogar assim, vale também. Mas eu recomendo água pura, tá? Eu recomendo tomar muita água, água pura, porque água é o melhor líquido que tem para esses casos, para você poder fazer. E se eu puder te dar uma terceira sugestão, faça tudo que o seu médico pede para você fazer no horário certo. A medicação no horário correto, a alimentação no horário correto. No segundo dia, tenta levantar da cama e fazer algumas caminhadas, ali em volta da sua casa mesmo, ali perto mesmo, devagarzinho e tal, né? Para o seu organismo ver que você está mexendo, que você está trabalhando, não fique muito tempo na cama e também fazendo muito esforço também. Mas faça uma coisa moderada, seguindo as recomendações do seu médico. Inclusive, ele deve te recomendar os banhos de assento, que são maravilhosos, né? Apesar de eu ter tido esse problema meu, por causa de um problema que eu tenho, né? Eu tenho uma vasilha certa, uma vasilha adequada para fazer isso, né? Então acabei me sujeitando ali e pegando uma infecção, como eu falei agora aqui para vocês. Mas faço banho de assento num nível, né, que dê para ficar só com o bumbum mesmo imerso, né, de forma mais confortável possível. Tempo mínimo do banho de assento, né, 15 minutos, né. Coloca um videozinho, um filmezinho, uma coisinha para você ver ali um tempo ali de 15 minutos ali, para você estudando, ou lendo, ou distraindo, alguma coisa do tipo, tá? Mas vá seguindo essa recomendaçãozinha aí que você vai ter uma evolução bem menos traumática. Independente do que você fizer, tá? Isso para quem ainda não fez a cirurgia, é desconfortável, é dolorosa, é sofrida, mas você consegue amenizar tanto a dor quanto o tempo de recuperação seguindo essas dicas, essas orientações. Com certeza isso vai te ajudar muito, beleza? Vou ficando por aqui. E na sequência eu vou fazendo mais alguns vídeos aí para frente aí para mostrar para vocês como é que está sendo o progresso e a recuperação. E o objetivo desses vídeos, claro, não é me expor, porque eu não queria me expor desse jeito, de forma alguma, Deus sabe disso, tem no coração, eu não quero me expor. É um tabu, na verdade, que a gente quebra para falar disso, ainda mais homem, né, falar um negócio desse. Mas assim, eu estou falando mais para poder encorajar as pessoas, para ajudar as pessoas que estão com esse problema, né? Fazer da forma correta, fazer da forma certinha, né? E mostrar aonde a gente errou, aonde eu sofri, aonde eu tive problemas, para que você não tenha esses problemas também, porque você não precisa sofrer porque eu sofri, você não precisa passar por uma recuperação muito ruim, porque eu passei por uma recuperação muito ruim. Né? Eu poderia ter evitado tudo isso, eu estou me sentindo meio que na obrigação de poder falar isso aqui de forma pública, tá bom? Se te ajudou esse vídeo, dê seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas. Isso ajuda o YouTube a entregar e permitir que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas e abençoe também mais e mais pessoas. Tamo junto, galera. Até a próxima.